O Banco Central dos Estados Unidos cortou a taxa básica de juros da economia americana em meio ponto percentual e já começa a segunda fase das especulações. Se até agora a gente estava discutindo se ia ter corte ou não, quanto ele ia cortar, agora que ele veio nesse ritmo mais agressivo, inclusive com dissenso entre os membros, alguns votaram a favor do meio, outros não, a gente tem que entender para onde vai a economia americana, o que o Fed está olhando para tomar as próximas decisões e como a gente tem que posicionar em relação a isso. Claro que eu preciso te lembrar, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse e vamos discutir sobre a taxa de juros da economia americana. Os Estados Unidos são a maior economia do mundo. É claro que quando a gente analisa seja a velocidade desses cortes, seja a atividade econômica ou o mercado de trabalho, é muito complexo, tem muitas variáveis, mas tem um jeito de a gente olhar para o lado certo e principalmente olhar para a história e entender como os últimos ciclos de corte aconteceram e o que a gente pode aprender com eles para olhar para frente. Depois dessa posição mais agressiva, desse corte de meio ponto percentual, o mercado já precifica que para a reunião de 17 de setembro do ano que vem, ou seja, para daqui a um ano, o Fed vai cortar em todas as reuniões. Seriam mais 8 cortes. Será que isso é ser otimista demais? Será que o mercado está sendo exagerado? Para onde vão essas taxas? Bom, vamos entender que nos últimos ciclos de corte de juros, se a gente olhar para os últimos 20 anos, os últimos 3 grandes ciclos de corte na taxa de juros da economia americana foram ciclos de, primeiro, 18 cortes nos anos 2000, 21 cortes após a crise de 2008 e 10 cortes agora nesse último ciclo pós-Covid. E por que isso acontece? Porque quando o Fed toma a decisão de cortar, ele faz isso a partir dos dados da economia, mas principalmente do mercado de trabalho, que são dados antecedentes. Isso porque ele tenta não gerar uma recessão, ou então encurtar esse período de desaceleração econômica e fazer com que ela não seja tão profundo, salvando o mercado de trabalho, salvando as empresas da economia real e não deixando a atividade econômica, o PIB, o crescimento e a geração de emprego caírem muito. Beleza, até aqui a gente entendeu como foram os últimos ciclos de corte. Mas será que faz sentido olhar para a história e tentar prever o futuro? Será que faz sentido estudar o que já aconteceu e ver se a gente consegue tirar alguma lição a partir disso? Bom, para isso eu vou trazer o meu velho amigo aqui, Howard Marks, esse livro Dominando os Ciclos de Mercado, porque nele, já no começo, nos primeiros capítulos, ele me traz 2 lições muito importantes. A primeira delas é: as economias funcionam em ciclos e raramente elas estão em equilíbrio. Ou elas estão em fase de expansão, ou elas estão em fase de desaceleração, e para isso os bancos centrais têm que estimular ou gerar um ambiente contracionista de política monetária. Essas decisões impactam diretamente na economia real, mas eles fazem isso de forma tardia. Eles cortam quando já é tarde, a recessão já veio. E a segunda lição, e é aqui que eu acho que faz mais sentido para o nosso vídeo, ele fala que em todos os momentos da história, os investidores param em algum momento e pensam: não, mas dessa vez é diferente. Isso porque sempre vai ter uma nova tecnologia, sempre vai ter um novo segmento de mercado que vai estar sustentando o índice acionário, por exemplo, e é daí que a gente pode cometer um erro muito importante, que é deixar de olhar para a história para entender o que vai acontecer no futuro. Portanto, como eu preparo a minha carteira para passar por um momento desse? O Fed já começou a cortar os juros de maneira agressiva, então se a história não se repete, mas ela rima, a gente pode ter uma recessão ou um hard landing à frente, né? Uma dificuldade na economia real americana, o índice tende a sofrer, a economia tende a sofrer por um tempo. Isso pode se refletir para o mundo, inclusive aqui para o Brasil. Então vamos pensar numa carteira equilibrada e como a gente faz para escolher os melhores ativos para passar por esse momento. Primeiro de tudo, a gente não pode depender só da renda fixa ou só da renda variável. A gente tem que ter um portfólio diversificado, um asset allocation bem feito, de forma racional, investido em diferentes classes de ativos, para que num momento como esse, se uma das classes sofrer mais, as outras compensam, eu tenho uma posição mais longa na minha carteira que vai me deixar mais estável, não exposto à volatilidade, e eu posso me sentir tranquilo em relação a isso. Posso olhar para o futuro, fazer o meu planejamento, continuar os meus aportes e saber que eu tomei a decisão correta lá atrás, sem me desesperar olhando para a minha rentabilidade
ou para a volatilidade da minha carteira. Depois que eu já tenho o meu asset allocation bem definido, eu já fiz a diversificação entre as classes de ativo, eu não dependo mais só da renda fixa ou só da renda variável, é hora de escolher em quais ativos eu vou aportar. Na renda fixa, por exemplo, apesar de a gente estar hoje com a Selic ainda alta e as taxas reais de juros muito altas, né, acima de IPCA mais 6, é importante não depender apenas de um papel. Isso porque se eu fico alocado só no curto prazo e o Banco Central corta os juros, a minha rentabilidade vai cair. Mas se eu fico alocado só na parte longa para ganhar esse IPCA mais 6 na minha carteira toda e o Banco Central sobe um pouco os juros, como aconteceu na última reunião, a minha rentabilidade e o preço dos meus papéis vai lá para baixo com a marcação ao mercado e aí eu vou olhar para aquilo e vou sofrer muito. Papéis de curto prazo para um dinheiro que eu vou precisar no curto prazo, papéis de longo prazo para um dinheiro que eu sei que eu não vou precisar e eu posso ter um horizonte maior. Dessa forma a gente equilibra não só o retorno, mas também o risco, a volatilidade da nossa carteira. Dessa forma a gente consegue ganhos consistentes ao longo do tempo, continua fazendo os nossos aportes, planejando a longo prazo e sem depender só de uma classe ou de outra. Por tudo isso, a mensagem final que eu quero passar com esse vídeo é: eu acredito no nosso amigo Howard Marks, eu não quero depender só de uma classe de ativo e o principal de tudo, eu não quero ser binário, eu não quero me posicionar na carteira de forma que se os Estados Unidos corte os juros muito rápido eu ganho, mas se ele não cortar eu perco, ou vice-versa. Não faz sentido a gente depender de estar certo para ter ganhos consistentes a longo prazo. Eu espero que tenha ficado claro. Se você tem alguma dúvida sobre esse ciclo de corte de juros, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, ou se tiver uma sugestão para o próximo tema de vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, se as informações forem úteis, deixa uma curtida no vídeo, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos como esse e até a próxima.